Salve, salve pessoal, vamos para a nossa aula 9 da apostila 2. A primeira aula fala sobre o renascimento e é sobre o renascimento que a gente vai conversar mesmo. Período que é um período muito marcante na história da humanidade, esse movimento chamado de renascimento, cara. Renascimento, por que renascimento? Renascimento porque é o renascer dos estudos dos clássicos greco-latinos, né? O pessoal daquele período ali, final do século XV, começo do século XVI, voltou a estudar os latinos e a partir desse momento a gente teve um renascimento que foi muito marcante. A gente tem esse material aí na aula 9, na apostila 2, já é a primeira aula da apostila 2. Então eu queria que vocês se ligassem porque é muito legal essa aula. Já começa com uma imagem que é as bodas de Caná, né? E essa imagem do Veronese é uma imagem famosíssima das artes plásticas. Foi pintada entre 1562 e 1563. O Veronese comenta-se, né, que era meio criticado pela igreja justamente por fazer pinturas, apesar da temática religiosa. As bodas de Caná aqui, galera, é aquele episódio da Bíblia na qual Jesus pratica a multiplicação dos pães e acaba sendo responsável por uma grande festa e tal, né? Porque estava faltando comida na festa, estava faltando vinho na festa e tal. Tudo aquilo acaba sendo celebrado nesse quadro. E vocês podem notar as cores do quadro, né? Umas cores vivas, umas cores bastante marcadamente celebrativas, assim. Olha só a felicidade expressa. A galera que está aparecendo aqui nesse momento está festejando, tem esse ali bebendo e tal. Então a ideia, uma das críticas, era justamente porque era um retrato de uma temática religiosa, mas em que se caracterizava mais a festa propriamente dita do que o aspecto religioso. Isso aí já é uma pista de como o antropocentrismo vai ser a grande marca diferencial do movimento que a gente chama de movimento renascentista, do Renascimento. E aí eu queria chamar a atenção de vocês também para, apesar do fato de ser um quadro que é um quadro de temática religiosa, a gente tem aqui pintado no quadro a figura do Leonardo da Vinci, né? Apesar de ser um quadro de temática religiosa, o próprio autor, aquele que estava andando ali com o copo de vinho na mão, é o próprio Veronese, né? Então é importante a gente perceber que esse detalhe é um detalhe que marca muito o contexto do que a gente chama de renascimento, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre o momento histórico. O momento histórico é o fim do feudalismo. O feudalismo, eu e vocês, a gente se lembra, o feudalismo é aquele momento de fragmentação do poder e de uma super força da Igreja Católica. Com o fim do feudalismo começam a aparecer os reinos mais bem organizados, né, sob a liderança real, sob a liderança do rei. Então o feudalismo acaba sendo superado, muito também graças ao surgimento dos primeiros protótipos de cidade, né, os burgos, e essas cidades vão ter um caráter muito mais prático. As pessoas estão muito mais preocupadas com o caráter prático da sobrevivência do que qualquer coisa. E vai daí o misticismo medieval católico acaba sendo vencido e a gente tem o surgimento do Renascimento. Um outro detalhe igualmente importante também, o Renascimento é um movimento que está muito vinculado às cidades, aqueles principados italianos daquela época. As grandes famílias de Gênova, as grandes famílias de Veneza, as grandes famílias de Florença, né, vão financiar os grandes artistas e a Itália acaba se tornando assim o centro cultural, o irradiador do Renascimento, tá? É muito legal a gente ver no YouTube, tem uma série no YouTube sobre a origem do dinheiro, gurizada, e vocês vão ver que o Renascimento tem tudo a ver com a
organização do capital, a organização do dinheiro, né? A maneira como o dinheiro, o fluxo monetário desse período histórico aí vai ser determinante. E isso sucede justamente ao longo dos séculos XIV até o século XVI, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no movimento chamado de Renascimento, vamos ver o que caracteriza esse movimento. É importante, já chamei a atenção de vocês para esse aspecto aqui, né? A gente chama de Renascimento porque a partir desse momento a antiguidade clássica greco-latina volta a tomar uma grande proporção, volta a ser muito estudada, e vai daí, é muito comum ao longo desse período o uso da mitologia, né? Os deuses, Vênus, Baco, Apolo, todas essas figuras, essas divindades da Grécia e de Roma antiga acabam voltando a ser celebrados, né? Não é à toa que uma das grandes imagens que a gente tem no nosso livro é a imagem do nascimento de Vênus. Vênus, figura da mitologia, pintada em 1485 por um cara chamado Botticelli, né? Nesse quadro da Vênus aqui, o que a gente vê? A gente vê a simetria, a perfeição. Olha só como a Vênus está aqui destacada no meio do quadro, né? Ela no centro do quadro, mas massas aqui e aqui. Então a ideia de simetria muito perfeita, né? Além do que o caráter antropocêntrico aqui na celebração, né, do nu feminino no trabalho do Botticelli, que vai ser um dos grandes pintores, um dos grandes artistas desse período aí. A gente já viu essa imagem aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês de novo para o fato de que este é um momento marcado pelos estudos dos filósofos. Aqui a gente tem a figura do Platão e aqui a gente tem a figura do Aristóteles, né? Sintetizados na escola de Atenas, escola que já diz muito de racionalidade, de estudo de ciência, Atenas, que já remete à antiguidade grega. Numa figura só no centro do quadro, a gente tem de um lado Platão, a razão, e de outro lado o Aristóteles, a razão, tá? Então aqui a emoção e aqui a razão, tá? Platão e Aristóteles. Então é fundamental a gente perceber esse aspecto do movimento renascentista. Também já falei isso aqui para vocês, mas queria chamar a atenção de novo para o caráter bem organizado. Olha só, gente, ó, esse aqui é o que a gente chama de ponto de fuga da pintura, que é um afresco, né? Não é pintura a óleo, é afresco, é pintado com têmpera de ovo, uma mistura de ovo e uns pigmentos aí, né? Pintado sobre o gesso, né? Por isso afresco. O gesso tinha que estar meio molhado para o sujeito conseguir pintar isso aqui. Mas a perfeição da imagem também deve-se muito à ideia da perspectiva. Olha só como esse cara vai usando esses arcos aqui, ó, para gerar essa ideia de perspectiva, como lá a imagem está mais apagadinha e aqui a imagem está bem viva, bem vívida. Isso tudo para, entre outras coisas, aumentar o sentido de realidade ali desse movimento, que vai ser o grande movimento preocupado com retratar com o máximo de verdade possível, né? A ideia desse retrato. Um outro aspecto muito marcado é que o Renascimento não é à toa, gente, é o período do Leonardo da Vinci, que vem a ser tá? Tá? Eu no começo achava, Leonardo da Vinci é o cara manda muito e tal. É um monstro, claro, é óbvio, né? Indubitável, né? Viveu ali, ó, ao longo de 60 e tantos anos, naquele pedaço italiano que simplesmente era o pedaço mais desenvolvido do mundo naquela época, mas é uma figura assim que é secundada, é acompanhada de diversos nomes fundamentais. E aqui a gente tem a grande celebração do antropocentrismo, né? Um estudo de proporções. Se a gente for fazer essas medidas aqui, a gente vai ver que em cada região dessa tem alguns recortes aqui, galera, ó, é porque o estudo dele era um estudo de proporção.
né? Então, basicamente é muito interessante. Só uma das proporções que eu deixo aí para vocês é essa ideia do comprimento dos braços abertos de um homem, a envergadura dos braços é igual à sua altura, desde que este homem, obviamente, seja equilibrado como o renascentista valorizava. Então ele é um padrão assim como a própria Vênus do Botticelli, né, gente? A própria Vênus do Botticelli, a gente já falou, mas cabe falar de novo, é a celebração do antropocentrismo, do físico, do aspecto mais concreto, além de também ser uma espécie de celebração do saber dos antigos greco-latinos, tá? Então é importante a gente considerar que o Renascimento é marcado por esse aspecto muito forte de valorização do aspecto humano. Um outro detalhe também que eu acho legal a gente se dar conta do movimento renascentista é que não é à toa que o Cristóvão Colombo consegue chegar às Américas justamente durante este período. Por que ele em 1492 conseguiu chegar às Américas? Simples, porque durante o Renascimento o avanço científico tecnológico chegou a tamanho luxo, a tamanho refinamento, que permitiu que se construíssem as caravelas, que eram as grandes naus, né, as grandes naus de transporte que faziam valer cada viagem do continente europeu ou até as Índias, ou até a África, ou ainda até as Américas. Então, na verdade, o glorioso Cristóvão Colombo, a Caravela e o Leonardo da Vinci fazem parte basicamente de um mesmo contexto. Muito importante a gente considerar isso aí, tá? Um outro detalhe é que essa arte, vamos falar agora um pouquinho em termos de texto, dessa arte. Na arte plástica vai acontecer um monte de mudanças. Eu acho que uma das grandes mudanças das artes plásticas foi graças ao uso da tinta a óleo. Dizem que foi o Van Eyck que inventou a tinta a óleo, mas não é certo, tá? Não se tem certeza disso. Com a tinta a óleo, gente, o cara conseguiria pintar muito bem, tá? E conseguiria pintar imitando com muita perfeição, ou seja, fazendo aquilo que a gente chama de mimese, com muita perfeição, as figuras humanas, as plantas, os animais, a natureza de uma maneira geral. Então é uma arte altamente figurativa, uma arte altamente realista, a gente diria, né? Pintava os seres humanos, as plantas e os animais, buscando, sobretudo, a ideia de uma proximidade com aquilo que era verdadeiro. Vai daí outra característica desse movimento, a verossimilhança. É a semelhança com a verdade, é a preocupação com que a pintura seja muito parecida com a verdade. Isso tudo embalado pela figura ou pela característica fundamental da razão que sobrepunha-se à emoção. Se a gente fosse considerar a Idade Média foi marcada pelo misticismo religioso. Se a gente fosse considerar o Renascimento, a gente teria que considerar que o Renascimento é o movimento do renascimento também da razão. Por isso a valorização da harmonia, do autocontrole, da análise, né, do racional sobre o aspecto sentimental. Também na literatura vão acontecer algumas transformações, começa a surgir um novo estilo de escrita, o doce estilo novo, que valoriza a perfeição formal, que valoriza a delicadeza, o equilíbrio, a musicalidade, a graça. Os autores desse período não estão muito preocupados de forma nenhuma em escrever sobre atribulações, sobre dificuldades, nada disso. A ideia deles vai ser a ideia de escrever de uma forma muito
verossímil, muito controlada, muito equilibrada. E a grande transformação da literatura vai ser o surgimento de um novo modelo de poesia, um novo modelo de poema, que vem a ser o soneto. Soneto é uma palavrinha que vem do italiano, significa pequeno som. E essa forma poética é uma forma poética fixa, tá? Não se modifica jamais, sempre vai ter duas estrofes. As duas primeiras têm 4 versos e as duas últimas têm 3 versos. Além do aparecimento desse tipo de poema, a gente tem que considerar o surgimento também de uma nova medida, que são os versos decassílabos, versos com 10 sílabas poéticas. Eles foram chamados de versos na medida nova, galera, porque havia a medida antiga, a medida velha, que se chamava de redondilha maior e redondilha menor. Aqui a gente tem o soneto que vocês vão encontrar depois quando forem fazer a questão 2 lá do nosso material. Está aqui o soneto do Petrarca, né? Quanto mais perto estou do dia extremo que o sofrimento humano torna breve, mais vejo o tempo andar veloz e leve e o que dele esperar falaz e menos. E a mim me digo, pouco ainda andaremos, de amor falando até que como neve, se dissolva este encargo que a alma teve, duro e pesado, e a paz então veremos. Pois que nele cairá essa esperança que nos fez delirar tão longamente, e o riso e o pranto e o medo e também a ira, e veremos o quão frequentemente por coisas dúbias o ânimo se cansa, e que não raro é em vão que se suspira. Tá ele falando aí, eu acho que é importante a gente perceber que no soneto a gente tem uma dinâmica que eu já queria dar uma barbada para vocês se ligarem, porque essa ideia se repete muito frequentemente. Qual que é, professor? Geralmente aqui se apresenta uma temática. Geralmente aqui é que nem a redação lá que o professor Nardi fala para vocês, o começo do soneto ele apresenta uma temática. E o terceto final do soneto, lá na parte última do soneto, a gente em geral vai ter uma conclusão. Os sonetos grandes, muito frequentemente, eles são textos que a gente poderia classificar como textos até dissertativos, argumentativos, tá? O sujeito vai lá e fala, coloca uma espécie de redação dissertativa nesse formato aí, marcado, quero lembrar vocês, por esse aspecto bem demarcado. Uma estrofe de 4 versos, 2 estrofes de 4 versos, uma estrofe de 3 versos, 2 estrofes de 3 versos. Esses versos basicamente funcionam mais ou menos como os parágrafos, tá certo? Então, a hora que tiver de interpretar a questãozinha 2 lá do soneto do Petrarca, fica ligado nessa dica que eu acho que vai ser importante para vocês. Mas, além dessas transformações na literatura, a gente também tem uma literatura diferente, pessoal, na medida em que anteriormente o poeta geralmente falava só do seu amor, do seu desgosto, desse tipo de coisa, sua cuita de amor, ele era um coitado, apaixonado, mas agora começam a surgir temas mais universais. Desses temas mais universais que vão para além da visão de um homem apaixonado, a gente teria as relações do homem com o meio, o caráter passageiro de todas as coisas. Vocês viram ali o sujeito falando da morte, e esse tipo de temática a gente tem de classificar como uma temática diferenciada. Essa foi a aula 9 sobre o Renascimento. Eu espero que vocês curtam, deem uma boa lida no material, pessoal, porque o nosso material é excepcional. Cada vez que eu preparo a aula, eu faço questão de olhar esse nosso material, porque é maravilhoso. E não por isso que eu estou aqui para formar a elite, que a elite são vocês, né? Se não avisaram para vocês, mas eu estou avisando agora. Mas a ideia que eu queria de vocês, então, é que a gente faça dessa parte da nossa aula, né, as tarefas ali, as orientações de estudo. Então, a tarefa mínima, ler a sessão nesta aula, fazer as questões 1 a 4 do capítulo 7 da sessão exercícios,
tá certo? E depois fazer a nossa tarefa complementar também. Ler o capítulo 7 do livro-texto, fazer as questões 5 a 7 do capítulo 7 na seção exercícios e também fazer a questão 1 da sessão rumo ao Enem, porque eu vou deixar ali para cobrar de vocês depois, eu vou pedir que vocês postem essas tarefas em fotografia, tá certo? Manda uma fotinho ali dessas tarefas. Gurizada, um abraço grande para vocês e até a próxima videoaula com mais um período dessa marcha da humanidade. Beijo grande, até mais!